Deus permitiu que eu não voltasse a trabalhar. No meio dessa história, você me disse que você voltou a morar com a sua mãe, certo? Como foi iniciar essa nova fase na sua vida? Foi difícil. Foi difícil porque, como eu falei para vocês, eu me criei com a minha avó. Eu saí 2 anos, mas só que aqueles 2 anos que eu saí da casa da minha avó, eu só dormia fora. Eu dormia fora, dormia na casa dos patrões que eu morava, mas todos os dias de manhã eu ia lá levar um café, levar alguma coisa, porque eu sabia que eles passavam necessidade. E a minha mãe, ainda moça, ainda mulher nova, ela tinha um porém que ela saía de casa e ela sumia. Ela sumia ficar 3, 4, 5 anos, que a gente não sabia notícia se ela estava viva, se ela estava bem. E do nada, assim, ela aparecia. Até eu me lembro que uma vez a gente saiu procurar ela com um tio meu. Nós fizemos a base de uns cento e poucos quilômetros de bicicleta, porque falaram para nós que ela estava numa outra cidade. E nós chegamos lá, ela já tinha se mudado. Eles não sabiam para onde ela tinha ido. Mas, quando a minha avó faleceu, que a minha avó partiu com o Senhor, eu vim morar com eles. Então foi. Só que eu já tinha mais apegado porque a minha mãe morava perto da minha avó. Depois ela casou novamente com outra pessoa. E com esta outra pessoa ela teve 4 filhos. Aí, mas depois a gente vai falar essa situação. Mas foi uma experiência boa porque os últimos tempos que eu morei com elas foi aproximadamente uns 6 anos, eu acredito. Não, não sei se deu 6 anos, mas a gente tinha uma boa conversa, a gente sentava, conversava, sorria. Foi uma experiência maravilhosa, mãe. Mãe e vó é coisa maravilhosa. Só quem tem e vai sentir falta de perder. Assim como eu perdi as duas. Deve ser muito difícil mesmo perder, perdão, perder uma mãe, né? E aí eu queria saber de você, como foi você lidar com a perca da sua mãe? A minha mãe, ela foi uma pessoa, como que eu posso dizer, muito sofrida. Ela não teve sorte nos seus relacionamentos. Até, inclusive, o último esposo que ela teve, ela se separou porque ele era muito ruim. E como é que eu posso dizer? Pelo fato dela ter sofrido tanto, ela acabou se afastando dos caminhos do Senhor. E a nossa batalha, a minha oração mais, tanto, tanto falando da minha mãe, né? Que eu tive duas batalhas na minha vida, a minha mãe e primeiro a minha avó, que não era cristã. Eu nunca esqueço, vou falar um pouquinho da minha avó de volta. Quando a minha avó aceitou Jesus, ela tinha um vício de cigarro. E ela não conseguia deixar aquele vício do cigarro. E eu, novo convertido, com 16 anos, a 17 já, eu nunca esqueço que eu dobrei o joelho no pé da cama, na beira da cama, e falei para Deus: Deus, a minha avó está servindo ao Senhor, mas ela não consegue deixar do cigarro. E eu faço uma prova: se o Senhor verdadeiramente tem uma obra na minha vida, em 3 dias a minha avó não vai estar fumando mais. 3 dias eu não quero que a minha avó fume mais. E amém. Passamos 3 dias, ah, eram umas 6 horas da tarde, e eu preocupado, eu acho que Deus não tem obra na minha vida. Quando eram umas 6h30, ela me chamou. Eu tenho algo para te contar. Eu, e eu já, meu coração começou a bater acelerado. Meu Deus, o que é agora? Ela vai dizer que aumentou. Ela diz: olha, hoje faz 3 dias que eu não coloco um cigarro na minha boca. Então aquela prova que eu fiz com Deus foi tão forte que quando a minha mãe ela voltou para casa já e conheceu esse moço, ela era uma pessoa que quando eu falava que ia para a igreja, ela pegava minhas roupas, ela rasgava, ela sujava, ela pegava, jogava no pó.
E muitas vezes eu saía correndo de casa, fazia 6, 7 quilômetros para ir para a igreja e voltava novamente. Ela estava, nunca vou esquecer, ela tinha um problema ali com as questões espirituais e muitas vezes eu chegava em casa, ela estava possessa, e eu buscava que Deus libertasse ela. Um dia eu estava indo para a igreja, um domingo à tarde, e eu olho para trás e eu vejo a minha mãe. Aí eu pensei, ela está vindo para me pegar, porque ela não gosta que eu vá para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, o pastor que estava lá no culto, eu olhei, eu não vi ela chegar na igreja, ela chegou e sentou lá atrás. O pastor fez o convite e ela aceitou Jesus naquele dia. Então, são muitas coisas boas que a gente, embora não tenha sido criado por ela, a gente conviveu. Nos últimos dias da vida dela já, ela estava afastada dos caminhos do Senhor. Eu sofri um acidente de bicicleta. Eu tinha comprado uma passagem, eu ia viajar para o Paraná. E voltando da rodoviária, eu caí. Quebrei a minha perna em 2 lugares. Tive que fazer cirurgia, fiquei 22 dias, acho que foi internado no hospital. Coloquei o hospital de ponta de cabeça, tanto que incomodei aquelas enfermeiras. Mas, nesse processo que eu fiquei internado e vim para casa para melhorar, né, que apanharam a prótese na minha perna, Deus tocou no coração do pastor naquele dia se orar por mim. Ele veio uma vez, orou, chamou, perguntou se tinha alguém da casa, falei que tinha minha mãe. Aí ele chamou a minha mãe, orou por ela, minha mãe ficou brava, me lembro, nunca vou esquecer. Esse pastor fica olhando pro rosto da gente, eu não gosto de que ele fica olhando na cara da gente. Mas, ali uns 10 dias, o pastor veio fazer uma visita numa outra casa, e quando ele viu, ele passou daquela casa e chegou no meu portão, dizia, já que eu estou aqui, eu vou orar pelo irmão daí. Quando ele entrou no portão, o Espírito Santo falou para ele, não é por irmão daí que você tem que orar, é pela mãe dele. Então, ele orou por ela. Deus falou para ele, olha, em poucos dias, o Senhor vai te tirar dessa terra, mas você precisa fazer um pacto com Deus. E não foi fácil, ele orou, ela caiu, tudo. Então, eu falo, a gente orando, né, buscando a Deus, eu pedi que Deus não permitisse que ela saísse dessa terra sem antes conhecer a Cristo. Sem antes reconhecer, não, reconciliar com Cristo, né? Ela já tinha aceitado Jesus. Passando, então, alguns dias, algumas horas, ela aceitou Jesus. Foi para o hospital, dali acho que uns 10 dias ela foi para o hospital. E lá no hospital, ela fumava muito. Meu Deus, ela fumava um cigarro atrás do outro. E quando ela voltou do hospital, ela já voltou liberta. Já voltou não fumando mais, não tinha desejo de fumar. E ela pediu para nós que a gente levasse ela para a igreja, que ela queria participar da ceia. Mas como levar alguém a participar de uma ceia se ela ficou aproximadamente 15 anos afastada da igreja? E nesses aproximadamente 15 anos que ela ficou afastada, ela não tinha visita de nenhum cristão da igreja que ela frequentava. Mas você vê que Deus, ele é tão bom e maravilhoso, que Deus preparou para vir aqui na casa trazer a ceia para ela. É um pastor da Alemanha, pastor da igreja que ela congregava. Ele veio aqui, deu a ceia para ela participou da ceia, chorou, se alegrou, fizeram um culto aqui em casa. Passado mais um mês, ela foi internar novamente. Aí, quando eu cheguei no hospital, eu conversando com ela, eu perguntei para ela, mãe, a senhora teve alguma experiência que a mãe queira contar algo sobrenatural? E ela falou para mim, diz, olha, tipo, ela ficou em coma, acho que uns par de dias, e eu vi que eu andava num deserto muito bom, muito maravilhoso, e eu não queria voltar, né? Então, eu entendi que naquele deserto que ela estava andando, era o Senhor que estava chamando ela. Eu falei, olha, acho que o Senhor está chamando a mãe. A hora da mãe está chegando. E, dito e feito, passado mais uma semana, o Senhor recolheu ela para a glória do Senhor. Então, são momentos marcantes na minha vida que eu nunca vou esquecer. Você tem um irmão especial, que depende totalmente de cuidados, né?
Eu não sei se eu contei pra você, mas eu tenho a minha sobrinha, ela é autista. Só que ela é Sim, autista de suporte leve. Ela é falante, né? Ela fala as necessidades dela, tudinho. E a gente sabe como é, assim, não é difícil. A gente sabe que a gente tem que mudar uma rotina, a gente tem que se adaptar a elas, né, na verdade. E como foi você pegar essa responsabilidade de cuidar do seu irmão com essa, porque ele é especial, né? O que que o seu irmão tem? meu irmão ele nasceu com esse problema de saúde já por motivo de muito a minha mãe bater nele quando criança. Quando criança não, quando ela estava gestante. E ele teve algumas, como é que eu posso dizer? Algumas partes do corpo dele que ele não tem movimento, como mão. Até os 6 anos, mais ou menos, ele não andava, ele não fala, assim, ele não tem comunicação através da voz. Ele entende tudo normalmente. Se você der um aparelho para ele, ele consegue montar e desmontar e montar de novo. E de um ele consegue fazer dois. Mas eu não lembro agora, assim, de memória. Eu esqueci de perguntar para o meu irmão, pegar ali com o meu irmão o documento que fala qual é verdadeiramente o problema dele. Mas, para mim, foi uma experiência, porque quando a minha mãe estava ainda internada, a preocupação dela era que quando ela partisse, né, dessa terra, ela tinha na mente dela que logo ele seria levado também, porque ela que criou ele, desde que ele nasceu. Então, ele estava sob o cuidado dela. Como ele é uma criança especial, ele se apega a uma pessoa só. Ele não tem aquele, como é que eu posso dizer? Ele não consegue ficar com outras pessoas assim para morar, né? Mas quando eu vim morar com ela, eu pude entender o porquê que o Senhor Deus tinha preparado que eu estivesse já aposentado, já com 30 anos de idade, porque quando ela partiu dessa terra, é, ela deixando esse menino, já um rapaz, já com 20, 28, vai fazer 29 em setembro desse ano, a gente teve ali umas conversas com os demais outros irmãos e ele precisava de um cuidado especial, porque ele não pode ficar sozinho. Embora ele sendo uma pessoa esperta, uma pessoa que ele consegue pegar, se servir, mas ele não consegue fazer as comidas, não consegue tomar um banho sozinho. É uma experiência que muitas vezes assim ele era um rapaz muito revoltado, assim, ele era um rapaz que ele se mordia, ele tacava a cabeça nas paredes, é, por causa acho que dos nervos dele, não sei por que foi feito até consulta com ele por esse motivo. Mas quando ele vem aos meus cuidados, graças a Deus, ele melhorou, vamos dizer, 100%. Hoje ele é meu companheiro, hoje ele é meu amigo. Muitas vezes eu estou deitado na cama e ele vai lá, pega as coisas, ele vem trazer para mim. Ele guarda minhas coisas, talvez eu tenha aquele problema de esquecer. Eu vou no banheiro, escovar os dentes, esqueço a minha pasta de dente. Ele cuida das minhas coisas como se fosse dele, mais que dele. E quando ele vê que é da pessoa, ele guarda e não dá para ninguém. É somente para aquela pessoa que é o proprietário da. Olha, eu vou dizer para vocês, é coisa muito boa. Até muitas pessoas já perguntaram para mim por que ainda eu não casei, né? Por que você não casou? É porque eu sou um solteiro pai. Até eu coloquei aqui atrás, né? Aqui para que você veja, esse ali é meu irmão, ele mais branquinho, ele tomou mais leite que eu, né? Ele é mais claro. E também tem essa menina aqui, ó, que é a minha avó, que é a minha mãe, quer dizer, cuidava. Então, quando a minha mãe partiu, ela tinha 6 anos de idade. 6 para 7. Também ela tem o pai dela. O pai dela agora não viaja mais. Mas durante o dia ela fica comigo. Então, na verdade, são duas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho, não sendo pai. Mas eu me sinto como pai deles, que eles me respeitam como pai. É maravilhoso. Quais são os seus maiores desafios de cuidar dele?
todos os dias? Meu maior desafio é que muitas vezes a gente quer sair viajar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar. Se eu pudesse viajar direto, eu estava viajando. Então eu sou dependente muitas vezes, como esse menino que está aqui, eu tenho que levar ele juntos, principalmente se eu viajar para uma cidade fora, né, da minha cidade. E tenho também a minha sobrinha que ela estuda. Então a barreira que tem nessa questão é que para mim sair, eu tenho que preparar tudo. Eu não posso simplesmente pegar a minha mala solteiro, embarcar num ônibus ou num avião e ir bater em Manaus. Eu tenho essa responsabilidade na minha vida. Até eu costumo dizer, né? Foi uma cruz que o Senhor colocou no meu caminho e eu acredito que Ele achou que eu era capaz de carregar. Então a gente muitas vezes tem que abrir mão de algumas coisas pelo fato dessas bênçãos que o Senhor colocou na minha vida. Perfeito. Mesmo com as dificuldades, o que te dá força para te continuar nessa missão? Olha, primeiramente é Cristo. Se a gente não tiver agarrado em Cristo, a gente abandona o barco. E a gente vê que eles são dependentes. A gente vê que eles necessitam. Se eu desistir, se eu virar as costas para ele, tem outros irmãos. Tem o meu irmão que é 2 anos mais novo que eu, que me ajuda. Tem outro mais novo também que me ajuda. Mas eles têm o trabalho que eles precisam. Eles não têm o custo de vida que eu tenho. Então, o que me motiva a seguir em frente essas duas bênçãos, a menina eu sei que logo ela tá mocinha, logo ela vai estudar, vai se formar, vai fazer uma faculdade, vai casar, mas ele é dependente da minha vida, ele é dependente da minha pessoa, independente de tempo, de ano. Enquanto Cristo não levar um de nós, essa é a responsabilidade, esse é o motivo que me faz eu levantar a cabeça e seguir em frente. Você comentou que na vida amorosa você enfrentou traumas. Como isso marcou a sua vida? Meu Deus, essa é uma parte que toca muito a minha alma, né? Eu já contei para vocês aí nas brincadeiras que a gente faz, nas lives que a gente brinca, a gente ri. Pelo fato, muitas vezes, de eu falar demais, eu já tentei me policiar, já tentei colocar um cadeado na minha boca, porque até esse tempo atrás eu estava trabalhando numa loja e alguém falou uma palavra que doeu em minha alma, né? Mas não é a pergunta que tu fez. Eu já tive pessoas que eu conheci na minha vida, mas a que marcou mesmo a minha história amorosa, como posso dizer, foi uma menina, uma polaca, uma moça que é do Paraná, e eu gostava muito daquela menina. Diz que homem não chora, mas por aquela menina eu chorei. E eu gostava muito dessa menina, eu fui pregar com uma igreja, e ela foi junto nessa igreja, e conversa vai, ela ia lá em casa quando ele me chamar, ela morava perto. Tem um café, tem uma janta, tem isso, tem aquilo. E ela estava sempre rodeando, estava ali, e eu coloquei no meu pensamento que ela gostava de mim. E, e nesse culto, foi num sábado, num domingo, no sábado foi uma maravilha. A Glória desceu, né, menino apaixonado, e no domingo eu pedi para namorar com ela. Tu aceita namorar comigo? Ela falou não. Sabe aquele não assim que você. É aquele não que só faltou ela me dar uma cacetada, uma paulada. E aquela palavra, ela feriu tanto meu sentimento que me bloqueou. Questão relacionamento. Você vê que eu brinco bastante nas lives com vocês e falo uma, falo com outra, mas na brincadeira. Mas quando a coisa é séria mesmo, parece que há um bloqueio
na minha vida na questão relacionamento. É, então, quando eu voltei para casa, e a gente voltou no mesmo carro ainda. Ela sentada de um lado, eu sentado do outro. Ela olhava para um lado e eu olhava para o outro, para um olhar para o outro. Né? E o tio dela percebeu essa situação. Fomos embora, chegamos na minha casa, ela foi para a casa dela. E depois de uns 3 meses eu fui descobrir o motivo dela ter dito não. Mas eu sou uma pessoa, acho que eu sou muito ruim nessa questão. Eu perdoo, mas eu não consigo aceitar de volta. Né? Eu fui descobrir que a mãe dela já tinha dado uma surra nela por causa da minha pessoa. Porque ela era mais nova que eu na época. Hoje ela deve ter uns 28 anos, acho. Então acho que ela tem a tua idade, 28 anos. Então eu fui descobrir que a mãe dela já tinha falado, olha, se você namorar com aquele, não vou falar a palavra que ela falou, né? Aí não me considere como mãe. Ela falou comigo, depois ela tentou reiniciar, eu falei, não. Se não tem a bênção dos pais, eu tenho esse pensamento, se não tem a bênção dos pais é porque Deus não quer. Ela foi viver a vida dela, eu vim viver a minha vida. Depois, mais um tempo, eu conheci outra pessoa, que também já contei aqui na live, já em outras histórias, mas há esse bloqueio, infelizmente. Quantos anos você tem? Hoje eu estou com 45 anos. Aí, em abril agora, dia 17 de abril, vou fazer 46 anos de idade. Com 45 anos de idade. Como você enxerga essa sua caminhada em relação a Deus, assim, a sua relação com Deus? Minha relação com Deus? É uma trajetória, Olha, na verdade, né? Até aqui. não tenho palavras para dizer. O que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na minha família, o que Deus fez na nossa história, é incontável. A experiência que a gente tem com Deus, sabe aquela experiência que quando você acha que nada vai dar certo, que tudo está contra você, você entra no teu quarto e você fala com Deus. Eu já falei aqui, já comentei com algumas pessoas, que quando eu estou numa luta muito grande, eu não consigo orar. Eu não consigo dobrar o meu joelho. E eu até já tentei, eu durmo diante de situações. Então, o que eu faço? Eu fico sentado nessa cadeirinha que eu estou sentado aqui, ou eu pego a minha moto, ou pego o meu carro, ou pego a minha bicicleta, e vou lá na beira da praia onde não tem ninguém. E lá eu sento e fico falando com Deus em pensamento. E já são 30 anos. 30 anos, eu aceitei Jesus em 2016, acho que dá 30 anos. 30 anos que meia tantas batalhas, tantas lutas, tantos cais, tantos levanta, mas o Senhor teve sempre de braços abertos. Mais que um pai, né? Porque Ele é Deus supremo e criador, sempre está pronto. Mesmo que a gente erre, mesmo que a gente falhe, Ele está de braços abertos, só esperando. Por isso que a Bíblia diz que Ele bate na porta. Se nós abrir, Ele entra e faz morada. Então a experiência que eu tenho com Deus é essa. Ele nunca me abandona, nunca me abandonará. E eu tenho certeza que um dia eu vou me encontrar com Ele e morar com Ele eternamente na glória celestial. Amém. Que mensagem você deixaria para as pessoas que também enfrentam desafios familiares e pessoais? Olha, essa é uma palavra muito forte. Desafios, responsabilidades, compromisso. O que eu tenho para falar é: segue em frente. Por mais difícil que seja a luta, por mais difícil que seja a batalha, é nessa caminhada que a gente tem enfrentado. Eu falo muito com jovens, adolescentes, falo muito com pessoas novas convertidas. E o que eu digo para eles? O importante não é o começo, o importante é o fim. Se você começou bem, você começou lá em cima, continua até o fim. Vá em frente, não desista. Aprenda a amar o teu próximo como a ti mesmo.
Essa foi uma palavra que Jesus falou muito forte, porque se você se ama a você mesmo, você se ama a tua pessoa, você cuida, você zela, você guarda, você arruma. Então por isso que Jesus diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Meu conselho que é: ame a si mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. E tenha certeza que se você continuar com Cristo, independente de qual seja a luta, pode ser os 132 milhões contra você e 300 do teu lado, mas pode ter certeza que a vitória é garantida em nome de Jesus. Amém. Essa é a última pergunta, tá? Se você pudesse resumir a sua história em uma lição de vida, qual seria? Olha, não tenho nem palavra para te responder, porque são tantas coisas que eu só resumiria dizendo: valeu a pena. Se fosse preciso eu voltar lá no início e passar por tudo que já passei, todas as histórias que, se fosse continuar aqui, eu ia ter muita coisa para contar. Eu só tenho para te dizer: o que mais marca a nossa vida, o que mais marca a nossa história é perseverança. Nunca desistir e ter certeza que daqui para frente ainda será melhor. Amém. Antes de eu passar a oportunidade aqui para a Ingrid, eu queria te falar uma coisa. Quando eu li a tua história, é uma história de força, é uma força de superação, é uma força que dá para olhar, uma história que dá para olhar e falar bem assim: meu Deus, como ele aguentou passar por tudo isso. Porque muitas vezes as pessoas passam por uma coisinha, já desistem. Tu não, tu veio passando pelos vários processos. Primeiro perdeu teu emprego, se acidentou no teu emprego, aí descobriu que estava doente com câncer, perdeu tua mãe, perdeu tua avó, aí tu teve que cuidar do teu irmão, que é especial, e hoje você cuida dele. É uma superação. A tua vida, ela se resume em resiliência. É você tirar força da onde você não tem. Mas quem te sustenta, quem te dá essa resiliência é Deus. E hoje a tua vida, assim, a pessoa te olha assim, não imagina tudo que você passa. Mas só você sabe o que você passa. Porque é muito fácil a pessoa te olhar, te julgar e não calçar o seu sapato. E não saber onde aperta o seu sapato. Porque é muito fácil chegar aqui: eu vou julgar o Odaí, eu vou julgar a Ingrid, eu vou me julgar. É muito fácil. E a tua vida, assim, quando você contou a primeira vez pra mim, pra Ingrid, a gente percebeu, falou: vai alcançar muita gente. Porque muita gente tem, cada pessoa que tem sua individualidade. Eu tenho a minha vida, a Ingrid tem a vida dela, você tem a sua vida, as meninas que estão na rolagem têm a vida delas. E são vidas diferentes, são obstáculos diferentes. E eu quero te dizer que quando eu já sabia da tua história, e eu quero te dizer que você vai ser muito, desejo do fundo do meu coração que você seja muito, mas muito feliz. E que Deus venha te honrar. Porque a honra a glória da primeira casa será muito maior, a glória da segunda casa será muito maior que a da primeira, sobre a Amém. sua vida, tá bom? Eu desejo o melhor de Deus sobre a sua vida, tá bom? Agradeço aqui a minha oportunidade, muito obrigada por tudo, por todos, por você ter aceitado o nosso convite, tá bom? Vou passar aqui para Ingrid. Bom, também venho aqui agradecer, né, a sua presença, por ter aceitado esse desafio. A gente diz que é um desafio, né, porque é para poucos chegar aqui, né, a gente diz meter a cara a tapa e falar um pouco de si. Muitas pessoas ainda têm esse bloqueio, né, sobre a sua vida, de externar sobre o que passaram na sua infância, passaram na sua trajetória de vida, né? E a gente sempre está aqui com os amigos, sempre no cotidiano, conversando, ouvindo, como a Rose falou. Então, a gente, na primeira oportunidade, a gente chamou a Daia, né? No primeiro, particularmente na estreia do programa, né, do podcast. E agora, na sequência, veio o nosso amigo Adair, né, que aceitou o nosso convite. E também um desafio, como eu digo, não foi um desafio para eles, mas pode ser que tenha sido no comecinho e também um desafio para muitos. Então, se a trajetória de vida, a história aqui contada entre duas revelações, que possa ter alcançado a sua vida também, que você possa ser evangelizado,
através de uma história com fatos reais, né, de uma pessoa que veio aqui contar não somente a sua trajetória de vida, não somente a sua experiência, mas também o seu encontro com Deus. Isso começou quando criança, e desde então ele vem trazendo, né, a sua vida espiritual ativa, a sua conversa, a sua oração ativa com Deus. Então, isso é para que você tire os bloqueios da mente, para que você, de fato, se dê a oportunidade de se ouvir. E às vezes é fácil a gente falar o que a gente passou. Difícil a gente, de fato, ouvir tudo aquilo que a gente passou. Quando você para pensar no seu ontem, 10 anos, 30 anos, 15 anos atrás, você começa a analisar, poxa, eu passei por tanta coisa, mas tantas coisas no qual o Senhor é contigo. O Senhor tem sustentado a vida de Adair, tem sustentado a vida de Ingrid, tem sustentado a vida de Rose. E não é diferente na sua vida que está acompanhando. Se você acompanhou até aqui, se você foi impactado por mais essa história, né? A primeira foi de Daia, hoje é de Odaí. Eu espero que você, se ainda não teve um compromisso, ainda não aceitou a crítica como seu salvador, tenta dar um passo. Tenta ver como uma É, história pode te alcançar. Não é verdade? quando vocês lançaram